Olá, amigos do canal Mistura Pátria, aqui é Alan Frutuoso. E Donald Trump, Irã, Estados Unidos, o caldo tá entornando, né? E quase entornou, não foi dessa vez. Vocês viram um vídeo aí que eu fiz já essa semana mostrando o cenário Irã, Estados Unidos, né? Ali eu tentei fazer um vídeo calmo, pausado, justamente para vocês entenderem o contexto do que está acontecendo agora, nesse exato momento. E antes daquele vídeo, eu fiz o vídeo na quarta-feira, e ontem aconteceu a questão da derrubada de um drone americano em águas em céu internacional, né? Ele estava em espaço aéreo internacional. Tem que ser ressaltado isso. O Irã alega o contrário. Porque ali no Estreito de Hormuz, né, eu cheguei até a falar Golfo de Hormuz, com Golfo Pérsico na cabeça, mas o Estreito de Hormuz ali é uma passagem pequenininha, onde tem de um lado o Irã, né, do outro lado o Emirados Árabes. E o que acontece ali é uma passagem de navios petroleiros. Aquela região inteira ali, não só a Arábia Saudita, o Irã, Iraque, enfim, ali tem muito petróleo e esse petróleo precisa ser escoado. E quando você passa nesse estreito, você passa muito próximo do Irã. Então aquilo ali é uma região conturbada. E o drone dos Estados Unidos estaria sobrevoando essa área ali do Estreito de Hormuz. O Irã alega que ele estava em espaço aéreo iraniano, os Estados Unidos alegam que ele estava em espaço aéreo internacional e foi abatido. O Irã ontem já foi para a ONU com supostas provas aí de que o drone realmente estava em espaço aéreo americano. E eu vou falar isso mais para frente do vídeo. Tanto faz se estava em espaço aéreo americano ou internacional, e vocês vão entender aqui o tamanho do problema, independente da realidade desse fato. O Donald Trump, por outro lado, né, fez um tweet aí dizendo: olha, o Irã cometeu um grande erro. Um tweet curto e grosso, dando a entender que haveria retaliação. E, de fato, fontes do Pentágono aí revelaram a jornalistas que a operação de ataque ao Irã já estava em andamento. O Trump ordenou um ataque ao Irã. Isso aconteceu de maneira... o ataque seria cirúrgico, seria aqueles ataques em áreas militares, então seria base de mísseis, né, instalações militares em geral, e seriam várias instalações, seria um ataque grande. Só para vocês entenderem, gente, uma coisa é declaração de guerra, outra coisa é um ataque. Tá? Os Estados Unidos, o Donald Trump já atacou a Síria ano passado, se eu não me engano, ano retrasado, dessa forma. Ele foi lá, explodiu algumas bases militares e acabou, entendeu? Não declarou guerra à Síria, ele vai lá, explode e vai embora. Se você quiser declarar guerra aos Estados Unidos, você pode fazer isso, mas aí tem que bancar, entendeu? Então os Estados Unidos ele usa o seu poderio, é diferente por exemplo, o Brasil ir ali e bombardear a Argentina. Provavelmente isso desencadearia uma guerra. Agora, quando você tem um poder militar muito superior, o outro país tenta, de outra forma, retalhar esse ataque. Aí vai a ONU, tenta medidas aí na ONU, medidas internacionais. Então é isso que os Estados Unidos faz, isso que os Estados Unidos faria, um ataque e não uma declaração de guerra, não confundam as coisas. Só que essa operação que já estava em andamento, né, os navios já estavam posicionados, o avião no ar, o Donald Trump recuou, segundo esses jornalistas aí que tiveram contato com membros lá da cúpula do Pentágono. E por que Donald Trump teria recuado? Aí é que está a grande questão. Uma das hipóteses mais óbvias é o possível desgaste que isso poderia ter a partir do momento que o Irã levou provas de uma invasão de espaço aéreo iraniano para a ONU. Então ontem, mais ou menos no mesmo horário em que seria executado o ataque, o Irã se antecipou e foi à ONU. Então talvez isso aí pudesse dar algum problema para os Estados Unidos, ou pelo menos para a sua reputação. Outro fator, né, pode ter sido um fato desconhecido de logística ali, que poderia não dar certo, poderia ter evitado aí também o ataque ao Irã. E outra coisa, por algum motivo estratégico e político, o ataque pode simplesmente ter sido adiado. De qualquer forma, como eu disse lá atrás, não tanto faz se o drone estava em espaço aéreo iraniano ou não. Por quê? Primeiro, se ele estivesse em espaço aéreo iraniano mesmo, comprova que os Estados Unidos está montando uma operação em cima do Irã.
E se ele estava no espaço aéreo iraniano, ele estava espionando. Espionando, você faz isso com objetivos concretos, né? Você não espiona aleatoriamente. Você tem um objetivo na missão de espionagem. Você está procurando alguma coisa. Se não estava em espaço aéreo iraniano, estava em espaço aéreo internacional, o Irã, mais uma vez, mostrou aí a sua sede de guerra, né? Então, independente de qual das duas hipóteses seja a realidade, o clima de prelúdio de guerra permanece. E a probabilidade do drone estar no espaço aéreo iraniano mostra muito bem aquilo que eu falei no meu outro vídeo, onde eu comparo muito com o período de 2001 a 2003, quando os Estados Unidos iniciam uma operação no Afeganistão para caçar Osama Bin Laden, e depois ele vai e faz a operação no Iraque, que é uma operação que estava tentando ser justificada através de espionagem, através de mapeamento e análise de inteligência. E é exatamente isso que os Estados Unidos têm feito hoje com muito afinco ali sobre o Irã. E esses problemas todos ali nessa região do petróleo, naturalmente aumentaram o preço do petróleo ontem, né? Disparou. E isso beneficia quem? Beneficia a Rússia, beneficia países da OPEP. Então, a tese do Irã estar provocando a guerra é sim válida, né? Faz sentido, porque o Irã tentaria entrar em guerra com os Estados Unidos têm um poder militar superior. Primeira, porque o Irã está sofrendo sanções econômicas, está encurralado. Então, um país encurralado, ele começa a fazer loucuras. Vide a Venezuela, que tacou fogo em ajuda humanitária, né? Quando você está encurralado, você faz um monte de besteira. Segundo, o Irã, ele tem um apoio russo. Só que esse apoio ele vai até a próxima página, tá, pessoal? Não confundam as coisas. O Irã e a Rússia não são grandes aliados assim, possuem interesses em comum. E outro é a questão da Arábia Saudita. A Arábia Saudita quer essa guerra mais do que tudo, porque o Irã é um desestabilizador na região do Oriente Médio. E eles possuem etnias diferentes. A Arábia Saudita é sunita, é muçulmano sunita, e o Irã é muçulmano xiita. Então, e vale lembrar que os iranianos nem são árabes, tá? Um é árabe e o outro é persa. O que acontece? Essa guerra já está para ser travada há muito tempo, né? E a Arábia Saudita é um grande aliado dos Estados Unidos, mesmo sendo um país tão torpe como né? Tão desumano como é a Arábia Saudita. É aquilo, entre Irã e Arábia Saudita você precisa se aliar a alguém. E os xiitas, né, geralmente eles são muito mais radicais aí do que os sunitas, que costumam ter modelos de governo mais seculares, tá? Então há essa aproximação aí dos Estados Unidos aos sunitas em certos pontos. Esse capítulo não acabou aqui, na verdade essa história não acabou aqui. Há o interesse do Mike Pompeo, do John Bolton, de muita gente ali no Deep State, em acabar com o Irã. O Irã é um problema sério para os Estados Unidos, para o mundo ocidental, e desestabiliza a região. Tá? Isso aí, para quem está tentando fechar um acordo de paz de Israel com a Palestina, é muito complicado. O Irã, ele financia os grupos terroristas ali na Palestina para ficarem jogando por foguetes ali em Israel. Então, há todo um esquema de resolução ali para poder ter uma atitude efetiva nesse acordo de paz. Com o Irã fica muito difícil, por isso que muitos ali dentro do Deep State é a área burocrática ali da CIA, do NSA, os cargos de inteligência, eles entendem que a melhor forma de acabar com esse problema, resolver o problema, é através de uma guerra, né, mudando o regime iraniano, trazendo o Shah de volta, né, colocando um regime secular. Então essa é a intenção, tirar essa teocracia que tende muito mais ao radicalismo e colocar um governo muçulmano que não uma democracia liberal, e aí que está a diferença da ideia do George Bush para essa ideia atual. A ideia é apenas tirar um regime radical e dar para um menos radical, que vai desestabilizar a região. Porque a ideia do George W. Bush no Iraque era colocar uma democracia liberal, os moldes ocidentais, e aquilo ali iria irradiar e contaminar todos os países ao redor, e o Oriente Médio inteiro ia virar uma democracia. Vimos que isso não é possível
naquela cultura, naquele ambiente. Então, hoje a estratégia é diferente. E para chegar, né, se chegar nesse objetivo, muitos entendem que só através de uma guerra. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Não acabou por aqui. Trump também está em campanha eleitoral. Uma guerra, nesse momento, demandaria apoio da população. Agora, não se enganem. A chance de guerra continua alta. E quando eu digo isso, não é vai estourar a guerra amanhã, amanhã vai cair bomba. Não é isso. Lembre-se que em 2001, quando começaram os primeiros vazamentos ali de informações de intenção de invadir o Iraque, demorou 2 anos para aquilo ser efetivamente levado a cabo. Então, vamos ficar de olho, porque isso nos afeta diretamente aqui com o preço internacional aí do petróleo, tá? Do gás, de cozinha, preço do combustível, tudo isso pode ser alterado caso esse conflito se inicie ou se essas tensões continuarem. Tá? Mas vale lembrar também que o Irã está tentando fazer uma bomba atômica, então, de alguma maneira, algo terá que ser feito. Tá bom? Aqui foi Alan Frutuoso, até a próxima. Tchau, tchau. Forte abraço a todos.